Olá, Mark. Eu gostaria de dar boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, realmente uma honra. Eu vou seguir do que o Mark estava falando, porque assim, eu vou chamar atenção para as crianças, porque ninguém está falando das crianças, né? Todo mundo, as crianças são tidas como de menor risco, e realmente elas têm menor risco, mas isso não significa que é caso zero, e com essa nova cepa circulando, o que já está sendo observado é que você tem mais gente jovem, né, sendo infectado por Covid e virando um caso de hospitalização. Então, a gente tem que começar a prestar atenção, porque as crianças são tão pouco testadas, porque se diz que elas têm baixo risco, então você não testa, né? E o que me chama a atenção no dado da vigilância de doença respiratória, especialmente a síndrome respiratória aguda grave, é que nós tivemos só hospitalizada por síndrome respiratória aguda grave, foram 60 mil crianças até o final de dezembro, em todo o ano de 2020. Isso é muito mais do que a gente teve de criança em toda a série histórica, tá? Muito. Mais de 20 vezes o que a gente teve. E dessas crianças, então, assim, 2 mil faleceram, e nós estamos falando de crianças menores de 15 anos, né? Isso dá para a gente 10 vezes mais mortes de crianças que os Estados Unidos, por exemplo, que está com uma incidência altíssima, né? Mas a gente tem uma diferença importante, e olha, uma coisa que chama atenção também são as crianças com diabetes, como o Mark mostrou, o risco aumentado do diabetes em geral, em toda a população, né? Mas a gente teve hospitalizada com síndrome respiratória aguda grave 365 crianças com diabetes, tá? 14% faleceram, né? Todas faleceram com Covid? Não, né? Mas faleceram com Covid 134 crianças, e 254 faleceram com o SRAG, que é a síndrome respiratória aguda não especificada. Ou seja, uma síndrome respiratória que provavelmente é Covid, muitas vezes é por problemas de coleta que sai negativo, mas chama muita atenção da gente essa quantidade grande de mortes em crianças, o risco aumentado dessas crianças falecerem, né, com Covid ou a síndrome respiratória aguda graves. Sim, as crianças com diabetes, comparadas às crianças sem diabetes, elas têm um risco muito maior de morte, né? E é onde a gente tem menos doença crônica, né? Se o Mark estava chamando muita atenção para a doença crônica, a gente tem uma incidência menor, sim, entre as crianças, ainda bem, porque é doença crônica, mas não significa que algumas doenças, né, que cursam, especialmente quando elas aparecem na infância, aí a gente pode colocar o diabetes também, a asma, né? Elas aumentam muito o risco da criança, tá? De fazer forma grave, ou seja, de hospitalizar, o que é sempre um trauma para todos, né? A quantidade, essas 52 mil, 60 mil crianças hospitalizadas com síndrome respiratória aguda grave, que é infinitamente maior que toda a série histórica que a gente já teve, ela chama muita atenção. E é alguma coisa que eu estou com medo que piore, com essa nova cepa mais infectante, que transmite mais, e ela começa a atingir muito mais os mais jovens, né? E especialmente quando a gente não está esperando. Daí nós somos pegos de surpresa. Então, eu queria chamar a atenção do fórum para a gente começar a olhar também para esses grupos mais jovens, tá? Porque a gente tem que começar a prestar atenção neles com esse aumento, então, que eu acredito que nós já estamos vivendo, né, dessa segunda onda, e que vai atingir um pico, acredito que lá pelo mês de fevereiro, final, e depois a mortalidade vai também aumentar muito mais do que a gente já está observando, e que a gente comece também a dar um alerta agora sobre essa faixa etária, tá? Porque a gente não está, de forma alguma, né, dando alertas, inclusive para os pediatras, tá? Porque
os sintomas de criança, eles são diferentes dos sintomas dos adultos. Então, à medida que você não presta atenção, está esperando um sintoma que é o do adulto e a criança apresenta outro, você pode transformar um caso que é leve em um caso que pode complicar e ser grave. Eu agradeço bastante a atenção de vocês para a gente poder começar a chamar a atenção e começar também a olhar para as crianças, tá bom? Muito obrigada, acho que era essa a principal mensagem que eu queria passar aqui, tá? É que nós vamos sofrer realmente uma onda, estamos sofrendo e vai aumentar uma onda grande, e que a gente tem que começar a olhar também para aqueles que a gente imagina que são menos, são de menor risco, mas que também tem grupos ali dentro que são de risco também. Então, muito obrigada, Marco, pelo convite, obrigado ao fórum. Tá? Obrigado, Fátima, muito obrigado por nos chamar a atenção desse aspecto tão importante, né, e que muitas vezes não está sendo discutido. A gente já tem algumas perguntas aqui, alguns comentários no chat, porque a gente fala sobre a volta às aulas, por exemplo, que tem sido muito estimulada, né, mas a gente não tem visto esse debate, e as crianças que têm doenças crônicas, né? Os cuidados são os mesmos, os cuidados são diferentes, também a orientação de volta às aulas deve ser mantida ou não, né? Então, são questões importantes também de serem discutidas até, né, para esse alerta que você traz, Fátima, depois a gente não ter que, eventualmente, lidar com as consequências de não ter pensado nisso antecipadamente, né? Muito obrigado, e a gente certamente vai voltar a falar nesse assunto durante o nosso debate, assim como outras questões que vamos te trazer, que a sua experiência sempre adiciona muito ao nosso debate.